BTLG11, o Fundo de Logística da BTG. Vamos ler o relatório de novembro de 2024, o fundo que anunciou recentemente diversas aquisições, também a venda de ativos, e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o BTLG11 com 13 emissões já realizadas no fundo, tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, 43 milhões de cotas emitidas e o último rendimento do fundo foi de 78 centavos. No dia que eu gravo o vídeo aqui para vocês, a cota a mercado fechou a R$ 91,90, bastante amassada aí, fazendo um P sobre VP de 0,88 e uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,62. Praticamente o fundo também sofrendo com o cenário macroeconômico, ele que chegou aí a R$ 86,45 de cotação lá no dia 5 de dezembro de 2024, teve uma leve recuperação aí, atingindo então de volta os R$ 91, mas praticamente aí o fundo que chegou a ser cotado a R$ 100,56, vamos puxar aqui a maior alta do fundo, R$ 100,79, né, praticamente aí em abril de 2024, e agora abrindo aí uma oportunidade para aqueles que gostam do fundo, né? A cotação aí já deu uma mergulhada e agora tente dar uma respirada, ao que parece aí uma leve lateralizada, né? Então, bora ficar de olho. Para dezembro agora, o fundo anunciou o pagamento de 78 centavos e, em decorrência aí da queda da cotação a mercado, o fundo passa a fazer aí um yield de 0,85 ao mês, o que é interessante, né? Frente aos 0,71 lá em 3 de 2024. O fundo que tem um valor de mercado aí de 4 bilhões e 100 milhões, um valor de mercado na cota R$ 96,03, como comentamos, bastante descontada já aí na casa dos R$ 91, um valor patrimonial de R$ 103,92, fazendo um retorno de 13,70 nos últimos 24 meses. Distribuiu 78 centavos, tem 365 mil cotistas, um yield de 9,7, um volume mensal aqui de negociações de 222 milhões na B3, 36 imóveis, com prazo médio de contratos aí de 5 anos, uma vacância financeira de 1,4, bem baixa, e uma ABL aí de mais de 1.300.000 metros quadrados no fundo. Voltando então agora em relação às movimentações, o fundo passou a ter 36 imóveis, dos quais 5 estão em processo de venda, totalizando aí praticamente 1.300.000 metros quadrados de ABL, né? A vacância financeira do portfólio permanece em 1,4%. Em relação aos resultados, o fundo distribuiu 78 centavos, fazendo um yield aí de 9,7 ao ano. No mês, o lucro registrado foi de 6 milhões e 100 mil reais, referente ao recebimento da primeira parcela lá da venda do BTLG Guarulhos. Em relação aí às receitas, ligeiramente menor, em relação aí, enquanto o fundo aguarda a venda do BTLG Ambev lá de Santa Luzia. Em outubro, segundo a gestão aqui, não houve aí o repasse desses valores por questões operacionais, resultando aí um efeito acumulado que foi refletido esse mês. Praticamente aqui o fundo ainda está em processo de vendas aí do BTLG Ambev Santa Luzia, e por isso ele não conseguiu aí repassar todos os valores relacionados a essa venda, em decorrência das operações aí, aguardando a conclusão da venda desse ativo, né? O fundo também percebeu uma receita extraordinária de aproximadamente 10 milhões na linha ajuste caixa competência, referente à receita de aluguel decorrente do período de descasamento entre o pagamento do sinal e o saldo da primeira parcela da aquisição dos 13 ativos. Como comentamos, o fundo aqui realizou diversas aquisições, né? E ele está aí realizando ainda esta receita extraordinária, aguardando aí a conclusão dessas aquisições, né? Em relação às negociações, o fundo segue aqui
em negociações avançadas para a locação do Jundiaí e do Cabreúva. São os dois galpões que se encontram aí com maior vacância por parte do fundo, e a gestão na parte comercial tem buscado reduzir essa vacância física, né? Em relação à reciclagem do portfólio, o fundo comenta aqui que em 13 de novembro concluiu a venda dos ativos BTLG Camaçari e BTLG Campinas por 57 milhões. Na data do fechamento aqui do negócio, o fundo recebeu 27 milhões em cotas do GGRC11 e o saldo de 30 milhões pagos em duas parcelas semestrais em valores iguais, previstas aí para junho de 2025 e dezembro de 2025. Considerando aí o desconto da cota a mercado do GGRC11, a operação apresenta um lucro aí estimado de 13 milhões e 800, com um ganho de capital aí alcançado de 34% e uma taxa interna de retorno de 23,9%. Também o fundo comenta aqui, voltando lá do BTLG Ambev Santa Luzia, assinou aí um aditivo ao contrato de compra e venda, ajustando, dentre outras coisas, o preço para o pagamento de 80 milhões, acima do valor anunciado lá em junho de 2023. Com isso, o pagamento passa a ser realizado da seguinte forma: 35 milhões à vista e em cotas do fundo GGRC11 e 45 milhões em dinheiro até agora, dia 16 de dezembro de 2024. Após o pagamento da última parcela, segundo a gestão aqui, será formalizada a escritura de compra e venda, concluído o processo aí de venda dos ativos Ambev Santa Luzia e BTLG Dutra Rio de Janeiro. Considerando, então, o desconto a mercado do GGRC11, a operação gera um lucro estimado aí de 19 milhões, o equivalente a 45 centavos por cota, com um ganho de capital de 31% e uma taxa interna de retorno de 21,5%, né? Com as vendas mencionadas aqui, o fundo desinvestiu 80% do PL no antigo FII V2 em 2 anos, praticamente o fundo aí reciclando todo o portfólio, né? O que representou um ganho capital de 28,5%. O valor da venda corresponde aí praticamente 22% acima dessa avaliação, representando aí uma taxa interna de retorno de 23,2% e um lucro de 99 centavos por cota para os investidores, o que é por demais excelente. Segundo a gestão aqui, ela continua aí em relação aos imóveis remanescentes. Tem aí o BTLG Cotia, em processo de revisão de contrato de locação, e a loja Dengo, lá na Faria Lima, que o fundo aí pretende, ao que parece, permanecer com essa loja no portfólio, né? Vamos ver, então, como ficou detalhado. Em relação à composição do resultado por cota, neste mês, ele praticamente produziu 83 centavos de receita imobiliária. Muito bom. Do total aí ele distribuiu 78 porque reduziu aí as despesas financeiras, né, subtraiu as despesas financeiras e as despesas do fundo e dos ativos, produzindo um resultado de 78 centavos. Em relação ao guidance, há aí a projeção no patamar inferior de 74 centavos e na banda superior de 80, já praticamente 4 meses subsequentes aí que o fundo permanece com o guidance de 78 centavos, o que é muito bom. Em relação à DRE de novembro de 2024, o fundo totalizou aí uma receita bruta de 18 milhões, uma receita líquida de 17 milhões e 888 mil e um resultado imobiliário total aí de 43 milhões e 625. Finalizando aí o resultado líquido, deu 40 milhões 307 mil reais de resultado do fundo, só que ele distribuiu só 33 milhões 734 mil reais, permanecendo aí com um resultado acumulado de 8 milhões 932 mil, praticamente o fundo aí segurando o equivalente a 21 centavos por cota de um resultado acumulado não distribuído, o que é excelente, né? Ressaltando aqui que há um lucro projetado com as vendas em curso de 62 milhões 269 mil, o que é muito bom, excelente. Está aí o BTLG praticamente voando, se considerado todo o cenário macroeconômico, o fundo fazendo aí uma excelente gestão
produzindo excelentes resultados aos cotistas e mantendo no portfólio do fundo apenas aqueles imóveis qualificados, né? Se desfazendo aí de alguns imóveis, inclusive uns até com caráter industrial, que não estão alinhados aí ao escopo do fundo, né? O que é interessantíssimo. Em relação às durações dos contratos, temos aqui o prazo médio de 5,2 anos. Em 2025 aqui poucos vencimentos, só apenas 5%, com projeções de vencimentos mais lá em 2029. As revisionais, 16% aqui, interessante. Tomara que o fundo consiga aí um excelente prospecto de revisão dos contratos, o que eleva aí com certeza as receitas imobiliárias e, consequentemente, os dividendos, né, para os cotistas, o que é muito bom. Em relação aos reajustes, tem aqui em dezembro 4% dos reajustes da receita contratada, né, prevista aí para realizar os reajustes contratuais. Detalhe, 90% da BL do fundo se encontra em São Paulo, tem um pouco em Minas Gerais, um pouco no Rio de Janeiro, Pernambuco e aqui um pouco também no Ceará, o que é muito bom. E aí, finalizando com um pequeno ativo lá em Santa Catarina, o que é excelente, né? Tá aí praticamente 97% do fundo indexado ao IPCA, 47% dele é focado na logística, o que é muito bom. Tem um pouco aqui de e-commerce e varejo também. Tem aqui as tipologias de contratos, 65% deles são típicos, 35% atípicos. Em relação ao perfil dos ativos, 95% deles são destinados aí ao mercado de logística. Ele ainda tem um pouco aqui de industrial, praticamente 4%. Em relação aí à alavancagem do fundo, ele tem 586 milhões em caixa, com a previsão aí de desembolso de 149 milhões, fazendo ao final aí um caixa livre de 437 milhões. Houve uma redução na vacância da BL do fundo, saindo aí de 2% para 1%, o que é muito bom, né? Segundo a gestão aqui no histórico de vendas, pessoal, ela continua reciclando aí o portfólio, desinvestindo algo em torno de 12% e 15% do patrimônio, destravando lucros aí e criando valor para o portfólio da carteira, né? E, consequentemente, aí para o portfólio também do cotista. Tem aí uma previsão de 520 milhões de vendas em andamento, boas vendas, né? Se considerado todo o cenário, se ele conseguir destravar todas essas vendas aqui, ele aumenta praticamente aí as receitas imobiliárias do fundo e, consequentemente, recicla a carteira do fundo, né? O que é excelente, fazendo aí um resultado de R$ 4,48 de lucro por cota em relação às vendas, 27% maior do que o valor dos laudos de avaliação dos imóveis, né? O que é muito bom. Está aqui o histórico de desinvestimentos. Como comentamos, o fundo ainda tem aí, em relação às vendas, a Ambev Santa Luzia, lá em Camaçari, que é um galpão industrial, e praticamente aí também o BTLG Campinas, que é um galpão industrial também. Então o fundo tem essas previsões aí, além do BTLG Dutra, o que é excelente, e também uma projeção de venda aí para o BTLG São Bernardo do Campo. Então o fundo praticamente aí reciclando o portfólio e fazendo aí a adequação, né, do escopo do fundo, o que é muito bom. Em relação às distribuições, aí 78 centavos, o número de cotistas bateu aí no segundo semestre de 2024 365 mil cotistas, o que é muito bom. Em relação à liquidez diária, permaneceu aí na casa dos 9 milhões e 77 mil lá no segundo semestre de 2024. Rentabilidade, se comparado ao IFIX, ela tem uma rentabilidade de 58,68%, o que é muito bom, quando o IFIX, se comparado aí ao CDI, só rendeu 25,34%, né? O que é muito bom. Está aqui em relação ao portfólio, praticamente muitos deles aqui focados no raio 60, muitos aqui também dentro do raio 30, o que facilita demais aí as operações dos inquilinos e aumenta aí
o valor em relação aos imóveis, né? Lembrando que para esses imóveis as locações são ligeiramente maiores do que a média do mercado. Tem praticamente aí 32% dentro do raio São Paulo 30, 40% dentro do raio São Paulo 60 e 17% dentro do raio São Paulo mais 100, o que é muito bom. Em relação às vacâncias, ficam aqui os destaques para o BTLG Jundiaí, que tem uma vacância aí de 6%, um galpão multiusuário. Temos aqui também o BTLG Cabriúva, com uma vacância considerável aqui de 33% do total do imóvel, o imóvel que possui aí contratos multiusuário, e também há aqui o BTLG Swap lá no Pernambuco com uma vacância de 51%, de ficar de olho, né, de ficar aí atentos, porque é uma vacância considerável, praticamente mais da metade aí do imóvel desocupado, o que é um alerta. Em relação aos imóveis em processo de venda, pessoal, vamos aos detalhes. O primeiro aqui é o BTLG São Bernardo do Campo, que é um galpão que ainda se encontra em desenvolvimento e o fundo tem 25% da participação nele. Temos aqui também, como comentamos, o Ambev Santa Luzia, que ele está focado aí em concluir a venda do imóvel. Temos aqui o BTLG Guarulhos também, que tem praticamente aí um processo de venda. O BTLG Campinas, um imóvel industrial, e o BTLG Camaçari, que também são imóveis industriais. Esses dois aqui praticamente não coadunam, né, com o escopo do fundo, então é interessante o fundo desfazê-los o quanto breve, né? Em relação ao resumo dos ativos, está aqui praticamente 11% da receita fica com o BTLG Louveira 1. Temos aqui também o BTLG Itapevi, mas o fundo segue geograficamente bastante diversificado, tendo aí Mauá, Cajamar, Jundiaí, Ribeirão Preto, Extrema, Fortaleza, Hortolândia, Araçatuba, né, aqui no interior do estado de São Paulo. Temos aqui também a Natura em São Paulo, o BTLG Navegantes lá em Santa Catarina, né, uma cidade praticamente de portos, o que é interessante. Aqui o Swap lá no Pernambuco, portos também. Está aqui diversos inquilinos, desde DHL até a JSL. Temos aqui também Nestlé, Coca-Cola, a Ambev, Mercado Livre, DHL, Unilever, Natura, Shopee, Rogemac, a Brasil Foods, a Braskem. Excelentes inquilinos, né? Não há o que se reclamar. Está aqui em relação ao cronograma, pessoal. Lembrando que em outubro, como já comentamos, o fundo adquiriu um galpão em Cajamar, no Raio 30, a operação realizada lá para a Rogemac. O fundo também assinou contratos de compra e vendas com o GGRC 11, vendendo aí a ele o BTLG Camaçari e o BTLG Campinas. Em relação à alavancagem, o fundo aqui tem praticamente 3 CRIs, totalizando 149 milhões, tá? Com uma projeção aí de desembolso, tá? Temos aqui, em relação às aquisições, o que o fundo precisa desembolsar, né? Como comentamos aí, o Cajamar, o Campinas 2 e o Cajamar 1 e 2. E temos aqui também do Cajamar 3 as projeções de desembolso lá para o quarto trimestre de 2024 até o quarto trimestre de 2025, que é bem tranquilo do fundo aí em relação à alavancagem dele. Vejamos que mesmo com todas essas compras, o fundo ainda permanece com apenas 3,1% do PL alavancado, com a projeção aí considerável de decréscimo até 2031, de zerar essa alavancagem, o que é muito bom. Está aqui o histórico de cotação, como comentamos, praticamente de março até dezembro de 2024, houve um decréscimo da cota a mercado, sofrendo aí com o cenário macroeconômico brasileiro. Em relação à rentabilidade, ele tem uma rentabilidade negativa aí de 1% em relação a outubro de 2024, sofrendo aí com o cenário macroeconômico também, né? Mas se considerarmos todo o resultado do fundo nos 36 meses, temos aí uma rentabilidade positiva de 22,3%, o que é muito bom, né? Em relação à reciclagem de ativos, pessoal, voltando aqui em detalhes, o fundo desinveste em Camaçari, em Campinas, como já comentamos, fazendo um lucro aí de 13 milhões e 800. O fundo também
Tem a Camaçari lá na Bahia, Campinas, com ganho de 34%, com ganho de capital aí de 34%, o que é muito bom. Está aqui em relação ao supermarket, né? O fundo já realizou a venda desse galpão. Segue aqui também em andamento em relação à Ambev Santa Luzia. Tem aí então um novo aditivo no contrato que era de 75 milhões, passa a ser reajustado aí para 80 milhões, fazendo uma taxa interna de retorno aí de 21,5%, muito bom, né? Tá aqui os desinvestimentos, o fundo, em relação lá àquele portfólio FIV2, o fundo praticamente desinvestiu 80% de todo o portfólio, ele ainda segue com a loja Dengo lá da Faria Lima e com o BTLG Cotia aqui no portfólio, né? Ao que parece, o fundo pretende manter esses ativos aqui em carteira e é praticamente tudo isso, né, pessoal? Bora continuar acompanhando aí qual será as próximas movimentações do fundo. Ele que segue praticamente aí sendo o segundo maior fundo imobiliário de galpões logísticos do Brasil, ficando atrás apenas do HGLG11, né? Mas a gestão segue aí a passos galopantes para ultrapassar aí o HGLG, né? Em relação à qualidade, ficando praticamente aí os dois fundos destacados no mercado, né? Lembrando que o relatório aqui ele houve também uma significativa melhora com maiores detalhes aí das transações, o que vai em linha com o mercado, né, que busca aí cada vez mais transparência por parte das gestoras, o que é muito bom. Perfeito? Pessoal, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos do canal, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal. Deixe seu like, deixe o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece a continuar produzindo conteúdos de investimentos aqui para a nossa comunidade do YouTube. Perfeito? Fechou? Voltamos então com próximos vídeos. Fraterno abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.